oprimido por Roma, né? E essa corte italiana era justamente aquele aglomerado de países que também ajudavam a oprimir o povo de Deus. E é interessante que quando Deus viu a vida desse homem chamado Cornélio, um centurião, o texto fala que ele era temente a Deus, ele dava suas esmolas, e é interessante, meus irmãos, porque a Bíblia fala que ele orava constantemente. Olha que coisa linda, né? E tudo aparecia assim, legalizado na vida dele, parecia tudo bem feito. E muitas pessoas que a gente conhece até, elas são dessa mesma forma, elas usam esses preceitos para dizer que são de Deus, mas, meus irmãos, elas se enganam muito, porque hoje a gente vai ver que esse homem, ele era digno de honra, ele era uma pessoa que tinha uma vida de oração a Deus, ele era muito de mão aberta a ajudar as pessoas, e Deus se agrada. O texto diz que a oração dele chegou ao céu, o Senhor ouviu. E é interessante que ao mesmo tempo Deus dá um sonho para ele, para que ele fosse procurar Pedro, deu um endereço, e de contrapartida Deus do mesmo jeito deu um sonho para Pedro, e era diferente, que tinha um lençol que descia do céu, né, e diante desse lençol vinha um monte de animais, e Deus fala para ele: come, Pedro. Ele falou: não, Senhor, eu não posso comer, isso aí é impuro. E Deus começa a trabalhar na vida de Pedro, dando uma revelação para ele em relação à impureza e o que não era puro. Ele disse: olha, não vá querer fazer puro aquilo que Deus santificou. E há uma conversa entre ele e Deus. E é interessante, meus irmãos, que Pedro, ele tinha uma dificuldade muito grande de reconhecer isso. A prova disso é que quando Jesus foi assentado ao céu, os discípulos, eles ficaram em Jerusalém, eles não foram para outros lugares, eles ficaram pregando apenas para os judeus. Até o próprio Pedro começa a falar em circuncisão, coisas que não era mais para falar. Então Deus usa Saulo para despertar eles, para fazer eles se separarem e eles entenderem que aquele mandado, aquela palavra que Jesus falou, Mateus no capítulo 28 lá, ele fala: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Apesar de ele ter falado isso, os discípulos ainda estavam resistentes de abrir o espaço para outras pessoas. E sabe o que eu acho interessante, meus irmãos? Que às vezes as pessoas agem dessa mesma forma, né? Eu estava conversando com uma pessoa, falei bem assim, ele falou assim: pastor, eu estou buscando muito a Deus. Eu disse: é mesmo? Que maravilha! Eu estou, não sei o quê. Na hora que ele está falando, vai passando um irmão, simplesinho. Aí ele olhou e disse assim: olha aí, pastor, não pode ser que desses irmãos que anda desse jeito. Eu digo: não, meu filho, acabou de derramar o teu balde. Porque quem busca a Deus jamais vai olhar o defeito de uma outra pessoa ou criticar. Eu digo: então tu está olhando, tu está buscando Deus. Cuidado, porque nós, quanto mais nós temos a presença de Deus, meus irmãos, a gente acolhe até cachorro birento. Não é verdade? A gente nem olha para quem é, a gente quer saber de fazer o bem. Por quê? Porque o bem está em nós. E Pedro, ele teve essa dificuldade. E é interessante, meus irmãos, só para a gente entender, não vou me alongar muito não, para a gente entender como Deus trabalha, como Deus ouve a oração do ímpio, como Deus ouve a oração do justo. Um homem que tinha toda a sua estrutura. Se você olhar, quem de nós muitas das vezes faz oração contínua? Né? Quem de nós fazemos nossas doações todo o tempo? Esse homem fazia, apesar de ser um soldado, que não era uma característica natural. Mas Deus, meus irmãos, não se importa com muitas coisas que a gente se importa. O que Deus ele quer é manifestar a sua glória, seja de que forma for, né? Seja do jeito que for. O intuito de Deus, o intuito da morte de Jesus, o intuito da vida dele chama-se salvação. E não importa, né? Não importa. Ontem eu estava ali na frente, sabe? Aí chegou um cara muito bêbado lá. Meu irmão, ele me abraçou e eu lá, né? Amém, tá bom. E começou comigo. Aí a pessoa falou do amor de Deus. Eu disse: rapaz,
para com esse negócio. Para com esse negócio que não sabe nem o que é isso, eu falei para ele. Não, eu sei que eu não vi, mas eu conheço. Então, tu não conhece não. Se tu conhecesse o Senhor, tu não deixaria ele. É verdade. Ou seja, todas essas pessoas ainda que estão vivas, que estão aí no mundo jogadas, que estão na prostituição, seja a que for, meus irmãos, Deus ainda tem uma porta aberta para essas pessoas. E a gente tem que abrir nossos olhos, porque nós não somos pessoas comuns, nós fomos enviados para pregar o Evangelho a toda criatura. Tem muitas pessoas que dizem, eu sou de Deus. Sabe qual era a necessidade de Cornélio? Ouvir a respeito de Jesus. Olha como é bom, meus irmãos, quando você tem um coração aberto. Ele pegou no seu servo, mandou lá, nos soldados mesmo, já meio convertido como ele, mandou lá com Pedro. E é interessante que Pedro chega na sua casa. Olha a importância, meus irmãos, olha a importância da gente receber alguém de Deus na casa da gente. Quando Pedro chega, olha só, quem é de Deus é de Deus. Quando Pedro chega, Cornélio já tinha visitado todos os seus amigos mais próximos, aqueles que tinham um coração mais voltado para Deus, aqueles que já tinham ouvido a palavra de Deus, já tinham ouvido o sussurro a respeito de Jesus. A casa dele estava lotada. Trouxe toda a sua família para ouvir o que Pedro tinha para dizer a respeito de Jesus. Agora, o que é mais lindo é a presença do Espírito Santo na vida de Pedro. Primeiro, Jesus trata ele. Não olha, não tenta fazer impuro aquilo que eu santifiquei. Ou seja, o Senhor Jesus morreu por todos nós, não é verdade? Então, todos nós que reconhecemos que Cristo morreu por nós, somos lavados e remidos pelo seu sangue. Nenhuma condenação há mais sobre nós. É isso? Então agora nós somos o quê? Santificados pelo sangue, santificados pelo Espírito de Deus, somos tratados, levados a viver uma vida santa. Então ninguém pode mais falar alguma coisa contra nós. Assim era o que Deus queria. E é interessante que depois que Deus trata a vida de Pedro, agora Deus vai mostrar para ele o que ele vai fazer. E Pedro chega na casa de Cornélio e começa a falar. Sabe o que eu acho lindo? É que do mesmo jeito que nós estávamos falando hoje, quando Salomão termina de orar a respeito do templo, que Deus derramou fogo do céu. Olha a diferença, meus irmãos. Deus derramou fogo do céu para consumir o holocausto. Da mesma forma, quando Pedro fala do amor do Senhor e revela Cristo a eles, a glória de Deus enche a casa de Cornélio. E toda a sua família conhece o Senhor naquele momento, e os seus amigos se rendem aos pés do Senhor. Olha que coisa extraordinária, meus irmãos. Aonde a gente muitas das vezes pensa que não vai, aonde muitas das vezes a gente acha, não, fulano não quer, não importa. O importante é a gente pregar esse evangelho mesmo. O importante é a gente se propor a falar do amor de Deus. Porque, meus irmãos, eu estava assistindo hoje, com a Silva de novo, Paulo, o apóstolo de Cristo, sabe? E uma palavra assim que o Lucas fala para Paulo, ele disse assim: eu não vi Cristo, não andei com ele, mas quando eu te vi pregando em Troade, eu vi Cristo em você. Aleluia. Você entende isso, meu irmão? O camarada não andou com Jesus, não. Ele tem um livro aqui de Lucas, mas ele não andou com Cristo. Mas quando ele viu Paulo, o homem que espancava, que matava, que torturava, que prendia o povo de Deus, ele viu Cristo na vida dele. Olha a transformação, meus irmãos. Olha que coisa maravilhosa que Deus pode fazer na vida das pessoas, assim como fez na nossa. E é uma lição para nós aprendermos isso. Porque às vezes a gente vai pregar o amor de Deus para as pessoas, eu não roubo ninguém, eu não faço nem nada, eu sou de Deus. Enquanto não passar para o Evangelho, para não conhecer a palavra, não tem salvação na vida de ninguém. Se não reconhecer que Cristo é enviado de Deus, não tem salvação para ninguém, meus irmãos. Pode ser bom, pode ser o que for, mas tem que confessar o nome de Jesus Cristo. E é por isso que nós estamos aqui, porque um dia fomos alcançados, um dia nós confessamos que Cristo é o Filho de Deus enviado para nos salvar. E uma vez salvo, meus irmãos, nós não podemos nos calar diante das pessoas.
Hoje de manhã eu estava falando aqui com os irmãos, veio todo mundo lá, né? O Brasil começa a entrar em oração. Olha que coisa linda. Venezuela, que estava aí uma miséria, começou a entrar em oração. Deus começa a trabalhar, meus irmãos, na vida daqueles que realmente reconhecem, Ruth, que Ele faz todas as coisas. E isso temos que ter no nosso coração, porque às vezes nós até ficamos em dúvida se Deus pode transformar um parente, né? Não, meu parente é muito ruim, né? Meu irmão, o dia que Jesus resolver ter um encontro com um camarada, o dia que o Senhor resolver falar com ele, não tem para ninguém. Todo joelho se dobrará diante do Eterno. Todo joelho confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Agora, no momento que estamos, ou no dia da sua vinda. No dia da vida de Cristo vai ser muito pior. Agora é muito bom, porque recebemos a graça e a misericórdia, somos lavados e remidos e vivemos uma vida para Ele. Depois da sua vinda, que levar a igreja, que Ele vir de novo, já não é mais daquele jeito. Nós estamos vivendo uma vida de salvação gratuita. É isso que a Bíblia diz? De graça, para que ninguém se vanaglorie. Mas deixa eu falar uma coisa aqui que é muito boa. Se nós não subirmos com Cristo, nós vamos ter que provar a nossa salvação através do sangue, porque o anticristo vai provar um a um. Se é de Deus, tem que negar ele. Você não é, corta o braço dele, mata o filho dele, mata a família dele, bora ver se ele não nega. Enquanto nós hoje, meus irmãos, vivemos uma salvação gratuita, e a gente tem que valorizar muito isso, sabe? Não dê espaço para o inferno, não dê brecha para Satanás entrar na tua vida, não fica pensando duas outras coisas não. Pastor, meus irmãos, existe um ser na tua vida chamado Espírito Santo. Toda a tua indagação tem que ir a Ele. Se você não entende a palavra de Deus, ore, chame, clame. Espírito Santo me revela aquilo que eu preciso ouvir, que eu preciso entender. O Espírito de Deus é um grande instrutor da igreja. É Ele, meus irmãos, que me convence do pecado. É Ele que me leva à salvação. É Ele que me traz da minha casa até aqui. É Ele que faz eu ter uma vida abundante na presença de Deus. A importância de nós entendermos isso. Quem sabe na nossa vida não tem um Cornélio da vida aí que a gente conhece, sabe? Não, mas ele é legal. Não, meus irmãos, não deixe as pessoas sem ouvir a palavra do Senhor. Não deixe ninguém viver uma vida que não tenha ouvido falar do amor de Cristo, porque as pessoas hoje elas confundem muitas coisas, meus irmãos. Elas confundem muito, sabe? Tem gente que fala que a salvação, a gente tem que se esforçar para a salvação. Não, é negativo. Temos que se esforçar de nada, porque nós temos que entender sobre a salvação. É que agora eu sou filho de Cristo. Eu tenho que agir como filho. Simples, meu. Eu vou agir agora como filho. O resto é de graça. Salvação de graça. Pastor, o cara falou que para subir um foguete daqui lá para a lua gastaram não sei quantos mil de combustível, não sei quantas semanas. Você vai subir de graça. Tem que gastar um litro de gasolina. Nada. Vai ter um corpo transformado. Vai ter a semelhança dos anjos. E vai subir ao céu do céu, rodeado de anjos. E tudo isso, meus irmãos, todas essas coisas acontecerão nas nossas vidas em nome de Jesus. Mas vamos, quando estivermos aqui, sejamos a boca de Deus para a vida dessas pessoas. Quantos Cornélios a gente já não deixou escapar das nossas vidas? Meus irmãos, pode ser bom, como pode ser bom, pode até ter uma asa de anjo, mas se não confessar Jesus, vai ouvir a palavra. Não tem para onde correr, não tem para onde pular. Tem que ouvir o Evangelho, tem que confessar a Cristo como Salvador para ter uma vida plena. A Natália mandou um áudio para mim, né? Eu vi
Vitorino ali da praça, na Bíblia, né? Mora ali perto. Teve derrame ou infarto? Teve um infarto, né? Sexta-feira, né? Sexta-feira para sábado, né? Porque sexta de tarde eu passei lá e eu vi ele lá sentado. Olha aí, meus irmãos. Né? Se Deus tiver a misericórdia de poder dizer: Deus, eu me entrego minha vida a Ti, eu me arrependo dos meus pecados, é uma bênção. E se não puder mais? Sexta-feira eu vi ele sentado, umas 9 horas da manhã lá, na frente do comércio dele lá. Está tudo bacana. Tudo bem, sentado, até. E agora está lá em Manaus, olha que luta. É com o Thiago. Olha que guerra, meus irmãos. Imagina a família, a esposa, né? Os filhos, tem filhos dele, né? Não sei nem se ele tem filho. 3, olha aí. Imagina a angústia, né? Mas Deus é poderoso, meus irmãos, para tirar o camarada da cova, ainda que morra depois de 3, 4 dias, ainda ressuscita como Lázaro, quando Deus se manifesta. Amém? Então que Deus abençoe a tua casa, a tua vida.